espetáculo a gente tem essa preocupação para não cessar essa discussão ou esse questionamento só no espetáculo. Normalmente, quando a gente apresenta nas escolas ou para escolas, a gente faz esse encaminhamento de uma proposta pedagógica para se trabalhar em cima do espetáculo, com sugestões de textos e de obras literárias, normalmente, e com uma proposta que venha trabalhar e que venha fazer esses questionamentos, esperando sempre que esse trabalho também retorne para a gente ver aonde a gente está alcançando os objetivos, enfim, que propõe essa discussão, né? Então, na verdade, o espetáculo é para ser um ponto de partida para esse tipo de discussão, né? Para esse tipo de conversa. Vocês têm um roteiro? O roteiro esse que vocês encaminham? Eu não tenho aqui. Não tenho aqui, Mas eu acho que é importante também isso, assim, porque cada criança da plateia vai ver o espetáculo de uma outra maneira. Se for uma criança de 10 anos, se for uma criança de 3 anos, se for uma criança de 2 anos, ela vai entender o espetáculo diferente. E isso que eu acho que é o bonito, né? Eu acho que o bacana é isso, assim, que a arte proporciona para cada um o uso próprio dela, né? Ninguém vai assistir essa peça, nenhuma criancinha vai assistir a peça da mesma maneira que a outra criança, né? Então, assim, várias delas tiveram, não importa, cada um vai ter a sua vivência, cada um vai ter a sua ideia do que é aquilo, né? E eu acho que isso que é o bacana que a arte proporciona pra gente, né? A possibilidade de tu te projetar ali, bom, uma vai ser diferente do outro, né? Então, acho que também tem isso, assim, se for para crianças de maternal, de pré, de nível A, é diferente, né? Não, é que é muito engraçado a gente pensando, se cada um conseguir rememorar, assim, né, as próprias fantasias também, porque cada um de nós também já passou por essas teorias infantis, né? É interessante. Porque eu achei que em algum determinado momento vocês tinham elaborado também pensando na teoria de vocês. Nas nossas, isso aconteceu exatamente, né? Para construir os personagens a gente teve que... Porque tu falou uma coisa que eu me lembrei também, que para as crianças uma coisa muito natural em algum momento dessa descoberta, que eu acho que leva muito tempo da criança, é a sensação de nojo, né? Eles, no primeiro momento para eles é um nojo. Como assim? Beijar, né? Beijar a língua... E pipi, com pipi, eles não conseguem entender aquilo. Por quê? Porque eles estão num outro momento, né? Então aquela informação é uma informação que vai ficar guardadinha lá num lugar e vai chegar uma hora e dizer, né? E aí eles fazem uma ligação, então, e começam a se dar conta que, aquilo pode ser, então... E eu acho que isso que é importante, por isso que eu acho que é importante é que nem um arquivo, assim, se tu botar muita coisa, ele... Né, fica mais demorado o download. Então, aqui botar aos pouquinhos, porque aí a criança tem ali as suas informações, ela tem... E mais importante, ela ter sempre o espaço. O espaço porque ela vai poder chegar com qualquer curiosidade, porque não adianta aquela história assim, depois eles não querem falar na adolescência de sexo, sim, mas foi falado quando eles eram crianças, eles tinham liberdade de perguntar, porque eles não vão adquirir, assim, né, no planeta, uma capacidade da adolescência que não foi estimulada desde a infância. E outra coisa, eu falei estimulada e me lembrei disso, assim, que eu acho que é um outro risco, às vezes. A estimulação excessiva. A explicação excessiva, o assunto excessivo, a exposição excessiva, né? Então, assim, uma naturalidade, a gente vê muito isso às vezes no consultório, assim, os pais se orgulham de serem muito naturais, eles falam de tudo com os adolescentes, só que os adolescentes não podem falar de tudo, os pais não querem falar de tudo, aquilo é uma invasão, aquilo é um horror, aquilo é uma angústia, aquilo transborda de angústia, porque não quer ficar sabendo da vida sexual do casal. Tem a questão da privacidade, que eu acho que anda perdida um pouco, sabe? Que eu acho que isso a gente tem que ajudar a resgatar nas crianças, assim. Porque eu acho que isso é uma coisa que de novo faz a questão do limite do espaço. O espaço entre eu e o outro. O outro é o outro. Né? O outro tem o seu corpo, o outro tem a sua sexualidade, o outro tem outra geração, o outro tem outra ideia. E a criança, aquilo é dela. Né? Então as dúvidas de masturbação, se pode, se não pode... Eu acho que tudo isso vai depender de como os adultos lidam com esses assuntos. E ficar falando demais, ensinando demais, excitando, porque eu acho que o falar também pode ser uma maneira, às vezes, de descarga da excitação e da própria excitação. Né? Então, eu acho que isso a gente também tem que ficar atento, às vezes. Assim. Por isso que eu ainda brinquei, se a escola não está preparada para receber, é melhor não receber. Porque senão fica traumático. Tu imagina tu levantar esse burburinho e depois não saberem lidar com essas crianças que vão ficar cheias de perguntas. Como se já não tivessem as perguntas, elas já têm. Sim. Mas aí, bom, também depende de quem sabe escutar, né? Às vezes a gente não consegue fazer. Indo só de encontro com essa questão do resgate das nossas histórias, eu também entrei no papel no início.
A nossa intenção nas próximas temporadas é de fazer uma ambientação antes do espetáculo enquanto o público aguarda, e nós temos todo o material. A Ana tem separado o maiô de quando ela era criança, meu primeiro gradiente, artigos nossos da nossa infância, e a intenção é que se possa dar para cada criança, para cada uma delas construir a sua árvore genealógica, que é uma questão hoje em dia que nem todos sabem o vô, bisavô e tudo, mas que se possa construir e talvez começar esse resgate de cada um lembrar a sua própria história, né? Agora tu falou isso, eu me lembrei que trabalhei com as crianças numa escola, e é muito comum agora em algumas escolas fazer o trabalho da árvore genealógica. E é muito bonito de ver, eu acho muito bonito de ver, porque é uma tarefa que as crianças se envolvem de uma maneira, porque a curiosidade de saber de onde é que se vem é muito bonito. Então, eles começam assim num planejamento, mas então como é que era esse aqui? E quem tem a sorte de ter as fotos antigas e as suas histórias, e a gente é um estado com muita imigração, então isso também torna mais bonito, porque cruza de tudo que é famílias grandes e raças e culturas. Eu acho que isso enriquece, e a criança poder vendo aquilo é uma criança que vai ficando realizada com aquilo, assim. Então, às vezes isso possibilita uma curiosidade a respeito de si próprio, que eu acho que é o mais importante, né? Porque com um pouquinho de QI todo mundo vai saber como é que nascem os bebês mais cedo ou mais tarde, né? Agora, como é que tu lida com a informação, com a curiosidade, com uma coisa que vem de dentro de ti que tu não sabe responder? Isso eu acho que é o mais importante, assim, né? Eu acho que isso para as crianças é o mais importante. Como é que os pais lidam com a criança tá te perguntando uma coisa que talvez tu também não saiba responder, né? Dentro disso, eu me lembrei de uma questão que surgiu também de uma criança. Mas como é mesmo? Qual foi o primeiro homem? Né? Qual é a origem? Como é que veio? Como é que veio parar no mundo o primeiro homem? Eu acho que aí também é uma questão assim que está presente, né? E que a gente pode ver toda a evolução do pensamento da criança também, né? Que tu estava trazendo antes, assim, né? Que essa questão da sexualidade ajuda em vários aspectos, inclusive da nossa origem. E que bom, a gente também, né? Tem teorias científicas, tudo, mas enfim, né? Os questionamentos. E eu acho que você tocou num ponto super importante, porque assim, a gente está inserido numa cultura, cada família tem a sua cultura, cada família tem os seus valores, cada família tem a sua religiosidade. E isso tem que ser respeitado de acordo enfim, né? com a singularidade da família. Mas tu falou isso, eu me lembrei desses ritos de passagem que as crianças fazem, bar mitzvah, primeira comunhão e tal. E aí, como é que tu explica para uma criança do Adão e da Eva? Né? Porque isso tem todo um pensamento. Então, para isso fazer sentido, tem que ter um pensamento de fé, tem que ter um pensamento de crença. Se tu não tiver aquilo fica estranho explicar para a criança. E eu acho, aí é uma opinião pessoal, eu acho que é importante a gente explicar para a criança, mas explicar que isso é uma forma de pensar. Como tem a outra forma de pensar. Como tem a outra forma de pensar. Eu acho que uma criança que tem a sorte de encontrar adultos que digam para ela que a gente aqui em casa pensa assim, a gente acredita assim, mas existem famílias que pensam diferente. A gente aqui tu aqui em casa, tu nasceu do pai, da mãe, da barriga, mas em outras famílias as crianças... Eu acho que isso possibilita para a criança, é como se fosse assim, se a gente fosse imaginar uma rede de informações em que a criança vai fazendo cada vez mais capacidades, né? Porque tu não reduz aquilo. Eu acho que o mais difícil é isso, é lidar quando o adulto também está muito envolvido no pensamento mágico e não aceita, né, que a criança pode ter outra criança, ou que ela pode daqui a pouco vir do colégio, vir com uma explicação, né? Não esqueçam que não era o problema da sexualidade para Adão e da Eva, era do conhecimento, né? O pecado era o conhecimento. Então, assim, se a gente puder tolerar que as crianças possam ter o conhecimento sem que isso seja pecado, sem que isso seja... Enfim, né? Eu acho que isso respeitando a crença, respeitando os valores, respeitando... não é nem só a questão da religião, mas a questão assim, cultural, né? Tem culturas que explicam de uma maneira, tem culturas que têm ritos de passagem, tem culturas que fazem circuncisão, tem outras que fazem outra. Isso faz parte. Se aquilo está natural para a família, vai ser muito natural para a criança e faz parte da historização da criança. Faz parte da sensação de quem se é. Eu acho que o mais complicado é isso, é quando tu não sabe direito em que aqueles adultos acreditam, como é que é para eles. Então, aí eu acho que a criança começa a ficar
né, um pouco solta demais, e pode ficar um pouco confusa, e pode não saber direito. Quando se fecha. Ou quando se fecha de uma maneira que aquela é a verdade. Bom, aí é o caos, né? Pra mim aí é a morte, porque aí é a verdade absoluta, não existe outra possibilidade. Aí essa criança não vai ter curiosidade, não vai perguntar. Aí depois ninguém entende porque que aquela criança não consegue aprender direito no colégio, ou porque ela não consegue, ela é tão quietinha, ela não consegue estudar, ela não consegue ir pra frente, fica um adulto que não é curioso. Então aí a gente vai se dando conta também disso, assim, né? Que essa capacidade de querer saber, né, pode levar a pessoa muito longe, ou se ela tiver isso completamente, né, anulado, ou criticado, ou censurado, bom. Aí não é só isso que ela vai parar de perguntar, ela não vai só parar de perguntar, ela vai parar de perguntar. Por quê? Porque a pergunta, ela percebe que causa na família e no adulto um horror, uma ansiedade, que ela não vai querer provocar. Então ela não vai saber. Minha dúvida é em questão de crianças que são adotadas. Porque varia, né? Quando tu adota uma criança recém-nascida, qual é a melhor forma de expor esse questionamento, qual é a melhor forma de dizer que ela é adotada, ou como lidar com essas questões de quando ela cresce, questionamento dessas crianças que são adotadas. Eu penso, assim, é uma opinião minha, eu acho que tem uma parte do que tu está questionando que não é diferente se a criança é adotada ou não, tá? Tem as suas peculiaridades do fato da adoção. Mas eu acho que o respeito, por exemplo, a capacidade da criança de compreender aquilo, isso eu acho que é o mais importante. A curiosidade da criança. E eu acho, assim, que o mais importante é a verdade. Só que é aquela coisa, a verdade não adianta tu, né, despejar uma verdade para uma criança que ela ainda não tem capacidade, ou uma verdade cruel, eu acho que também não tem sentido, né? Acho que assim, eu te achei no lixo, não sei se isso vai enriquecer a vida da criança, né? Então eu acho que aí cabe o adulto ter uma habilidade de poder escutar a criança. O que ela está perguntando? O que ela quer saber? Né? Porque às vezes o adulto fica tão aflito, eu não posso mentir, que ele começa a despejar, e aí eu acho que também atropela um pouquinho. Então eu acho que tem que ir ouvindo a criança, o que ela está curiosa. Eu acho que falar do assunto com naturalidade e com verdade. Eu acho que se a verdade está num discurso do adulto, isso vai passar para a criança. Isso é o mais importante. Ela saber que ela pode perguntar. Ela não precisa ter vergonha da história dela, ela não precisa ter medo de perguntar para o pai ou para a mãe que adotaram da história dela. Porque isso a criança vai sacando isso, ela vai olhando, ela larga uma dúvida e ela está muito mais preocupada com a reação que ela vai provocar no adulto, às vezes, do que com a resposta. Ela quer testar. Às vezes eles perguntam uma pergunta cabeluda de sexo só para saber se aquilo vai impactar ou não vai impactar. E eu acho que nesse sentido, como a adoção, é a mesma coisa, né? É claro que tem todo um cuidado, porque tem a questão da origem, tem a questão que é uma situação... Primeiro que não é uma situação também assim tão rara, né? Então acho que isso começa por aí também, da gente poder tratar com naturalidade, né? Eu acho que hoje em dia milhares de dezenas de pessoas... Uma naturalidade, assim, para ela foi assim, para aquela família foi assim, por que resolveram adotar, o que aconteceu. Se a criança sentir isso com uma maneira que ela está sendo bem recebida, que ela vai ter espaço para falar disso, eu acho que tudo bem. Eu acho que primeiro ela que vai ter que ir dando os sinais do que ela está querendo saber, né? E ela está provavelmente testando se ela pode tocar no assunto. Isso eu acho que é muito comum com crianças, assim, independente de serem adotadas ou não. Cada um com a sua, né? Tipo assim, o pai sumiu. Vamos só mais dar um exemplo. Assim, o pai sumiu e a criança não pode perguntar do pai. É a mesma coisa que uma criança não pode perguntar, porque ela sabe, porque as crianças tendem a saber, né? Elas se sentem diferentes, alguma coisa acontece. Então a gente tem que valorizar isso, né? E eu acho que o mais importante é poder falar. Às vezes a verdade é muito dura e às vezes a verdade tem que ser, eu não acho que disfarçada, mas eu acho que ela pode ser depurada pelo adulto de acordo com o que a criança tem capacidade. Um dia ela vai ter que se deparar com aquilo, por pior que seja a verdade, a história da vida dela. E vai ser muito doloroso. Mas se ela tiver a sensação de que ela tem junto com ela adultos que aguentam o tranco com ela, eu acho que isso é mais seguro. Eu acho que isso é o mais importante. Eu pensei no fato da árvore genealógica, chegar a esse ponto de propor a árvore genealógica. Então, eu acho que a criança vai fazer a árvore da família que ela tem, né?
vai saber, porque isso é uma coisa de lugar. O lugar dela na família, a árvore genealógica dela é aquela família, né? Bom, ela pode não ter aquela carga genética, tá bem, acontece. Agora, se ela se sente de fato inserida, se aquela é a família dela, e se aquela família também adotou ela, realmente sente ela como própria, aquela é a árvore genealógica daquela família. Eu não vejo isso como um problema. Claro que é muito difícil a gente falar de situações assim, porque não existe regra, não existe a menor possibilidade do que eu estou dizendo aqui para vocês funcionar para todo mundo. Não existe isso, né? Então a gente tem que ter o bom senso, a gente vai tateando, assim, né, por acerto e erro. Por isso que eu acho que é a importância de escutar a criança. O que ela está... Né? Essa questão da árvore eu não vejo problema. Eu acho que é mais como a criança vai lidar com a própria adoção, como aqueles adultos lidam com a adoção. Né? Porque aí tem tantos desdobramentos que a gente teria que ver situação por situação, né? Se as coisas estão tranquilas e estão com verdade, assim, estão seguras, eu acho que isso vai passar muito mais do que qualquer questão genética. Não sei se eu posso te responder, porque eu não sei se tem resposta, mas enfim, né? Acho que... Eu queria levantar uma questão. Quando o adulto impõe para a criança fazer uma coisa e pronto, tipo, eu mandei e pronto, tu vai fazer e pronto. Isso não é legal, né? Depende do que está sendo mandado, né? Tem que mandar escovar os dentes e ponto, às vezes, né? Então, não, a senhora falou em crisma, primeira comunhão. Eu me lembro que a minha mãe me levava para a primeira comunhão, depois da crisma, e eu não queria ir, eu não queria fazer, e ela me obrigava a ir fazer. Eu achava aquilo um horror. Eu acho que quando a gente é criança, essa é a questão. Quando a gente é criança, os pais decidem muitas coisas, né? Porque a criança não tem capacidade de decidir. Mas eu acho que o mais importante é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Né? Eu acho que esse é o desafio. Porque o que fizeram com a gente está feito. Se a gente fez primeira comunhão e depois quiser virar budista, a gente pode virar budista. Né? Então eu acho que isso não está feito. Né? Agora eu acho que a gente poder pensar, né? Bom, fizeram assim comigo, eu quero continuar fazendo assim. Eu acho que isso é o desafio. Porque a gente repete sem saber que está repetindo. E isso é natural também. Que a gente tem que escutar a criança. Só que em nenhum momento não sabe, né? Bom, mas é que tem coisas também que aí entram nos valores culturais. Um bebê não pode decidir se ele vai ser circuncisado ou não. E aí entra a questão do valor cultural da família. E eu acho que isso é importante. Eu não acho que isso é uma coisa assim... ninguém escolhe ser batizado ou não quando o bebê é... Porque aquilo é uma sensação de pertencimento. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de... Não é complacência, mas tolerância também com os adultos que nos criam. Porque um dia a gente vai criar e a gente espera que tenham com a gente também. Mas porque assim, aquilo tem um sentido para aquela família. Né? Então, para aquela família, aquilo é importante para aquela criança. Então, eu acho que, tirando casos... E aquilo que eu digo para vocês, tudo que a gente pode falar aqui pode ser interpretado de uma maneira ou de outra, mas tirando casos de patologia, a maioria dos pais está sempre muito bem intencionado. Então, se eles batizam, se eles crismam, se eles... é porque eles acreditam que aquilo vai fazer bem para aquela criança. À medida que a criança vai crescendo, e se ela tem a capacidade de pensar, ela pode decidir, por exemplo, se ela vai fazer a crisma ou não, que é depois da primeira comunhão. Porque os pais podem também... Nem todos os pais podem dizer, olha, tu quer fazer, tu faz, tu não quer fazer, tu não faz. E, bom, às vezes as crianças fazem porque eram pequenininhas e porque foram... Tá feito, não vai apagar. Agora, se elas vão perpetuar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, né? Porque mandar, né? A gente até riu no início, tu disse, vai fazer e pronto. Bom, vai fazer o tema e pronto. É da educação, é estruturante, é positivo, é de amor isso. Dependendo do vai fazer e ponto, é um cuidado, é amoroso. Bom, isso... Tem milhões de possibilidades que a gente poderia discutir. Então, assim, cada caso é uma situação, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, que às vezes a criança é muito pequena e ela realmente os adultos decidem por ela. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e por isso a vulnerabilidade da infância, né? Por isso que tem que ter um respeito muito grande à infância, por isso que a gente acha que às vezes as situações podem ser muito violentas na infância, né? Porque a criança não está em capacidade ou não tem condições de decidir. Mas, enfim, às vezes, realmente, elas vão ser criadas. Agora, à medida que elas forem crescendo, espera-se que, né, se elas não podem, enquanto vivem com aquela família, mas que elas possam depois se repensar na hora que elas forem criar a sua própria família. É o que a gente pode fazer. A gente vai fazer o melhor que fizeram com a gente, mas o que fizeram com a gente está feito. A gente vai ter que lidar com isso, né? Cláudia, trazendo uma experiência agora pessoal.
É a mesma questão minha e da Ana. A Ana foi batizada, vou aproveitar e falar lá do pessoal também. A Ana foi batizada e também teve essa opção por parte dos pais dela. Olha, batizada, ok, depois pode fazer, né? E eu fiz tudo, todos os rituais, primeira comunhão e tudo. Quando nasceu a Antônia, nos deparamos com essa dúvida também. E aí? E aí a gente optou, disse, não, a gente vai apontar um caminho, mas vai permitir a maneira que ela for amadurecendo, que depois ela possa fazer as suas escolhas. Mas o nosso papel de mãe e pai hoje é apontar um caminho, e então batizamos ela e tudo. Fizemos essa... Eu acho importante isso, assim, porque essas questões culturais e religiosas, elas têm um serviço estruturante na vida da criança no sentido de cultura. Claro que se isso vira depois algo que impede o pensamento mais científico, ou que impede, né, se vira uma questão de crença, e no sentido de crença não simplesmente de fé, mas de crença da verdade absoluta, é uma complicação. Mas isso não é a maioria, né? Nem todo mundo que foi batizado ou que teve algum tipo de iniciação religiosa assim, virou crente, né? As pessoas podem pensar, mas aquilo é estruturante porque aquilo é pertencimento daquela família, né? Então é só se tu pensar numa coisa assim, pega uns imigrantes italianos, não batizar uma criança, porque a criança ela não é daquela comunidade. Então tem coisas que tornam, e isso é estruturante para a criança, isso faz parte de quem se é. Né? Eu sou a fulana de tal, eu venho de uma família assim, na minha família a cultura é essa. Se eu vou mudar, o que eu vou manter, o que eu vou seguir, bom, aí a responsabilidade é de si próprio. Mas para a criança é importante aquilo. Né? É importante no sentido de que aquilo agrega um valor. Ela foi, a gente está usando a palavra batismo, pode ser qualquer outra situação. Ela teve aquele rito porque os pais acreditaram que aquilo era importante, porque aquilo dava para os pais uma sensação de que ela era deles, de pertencimento. Isso é amoroso, quando não é deturpado. Tá? Eu tive essa experiência também dentro da minha família, e aconteceu o seguinte: o meu mais velho quis fazer, e a avó tinha dito para ele assim, se tu não fizer, eu não vou falar contigo mais, tu não vem mais na minha casa e tal. E ele comprou essa ideia e quis fazer doutrina, confirmação e coisa e tal. E o mais novo, quando chegou na mesma fase, os avós fizeram a mesma coisa com ele, ele disse assim, não quiserem mais falar comigo, problema de vocês. Aí ele disse, eu não quero fazer. E a gente respeitou o mais novo. E ele não fez, a família não falou com ele um tempo, e depois tiveram que aceitar. Então foram 2 filhos na mesma casa, criados pelos mesmos pais, e que tomaram rumos diferentes, e a família teve que se adaptar. E isso é lindo, porque isso mostra pra gente a diferença de cada um, né? Então, assim, bom, tem uns que querem, tem uns que não querem, tem uns que acreditam, uns não acreditam. Eu também, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um menino de 8 anos e uma menina de 4. Então, muito interessante, porque eu sempre dizia, tipo, vamos agradecer a Jesus pelas coisas, assim, tá? Então, minha filha diz, eu quero meus brinquedos, eu quero... Tá. Então, o meu filho agora, ele não pedia para rezar, mas agora ele mesmo diz assim, mãe, eu quero que tu me tape, que tu me dê um beijo, que tu reze. Então eu rezo em voz alta, tipo, Pai Nosso, qualquer que ele queira, né? E aí depois eu digo, bom, agora vocês falem em Jesus como vocês quiserem, porque ele sabe, né? Agradeço o jeito de vocês. E aí eu tinha dito também para minha filha que muitas vezes a gente não quer falar alto, não quer rezar alto, mas a gente pode pensar que Jesus ouve também. Tu fala do teu jeito que tu quiser, que ele vai ouvir de qualquer jeito. Aí então, às vezes ela diz assim, mãe, eu não vou rezar alto, tá? Porque eu já rezei em pensamento. Então é tão interessante que cada um deles tem uma forma que eu também não, imagina, essa coisa de impor, assim, eu não acho saudável, né? Então aí eles vão, a gente vai percebendo quanto cada um vai fazendo a sua forma, aquilo que de certa forma se harmoniza, né? É bem interessante, assim. Eu queria fazer uma contribuição e perguntar, fiquei curiosa da montagem de casa. Bom, quando eu era criança, eu perguntei uma vez para minha mãe, isso é a competição, como é que ficava um homem pelado? Daí a minha mãe escutou, ficou pensando e ela disse assim, fica muito charmoso. Resolveu o meu problema. E a curiosidade era para saber, quando você estava
estava montando a peça e tendo essa conversa com as crianças, o que apareceu, assim, o que foi curioso, se tu lembra de alguma situação que quer compartilhar com nós? Do que as crianças traziam para vocês que foi dizer, não, tem que ir por aqui, tem que ir por ali. Como é que foi esse iniciozinho lá da montagem? Ana, tem uma contribuição que tu lembra? Com a participação do A Antônio. ansiedade da separação. Ela estava chorando muito, eu estava escutando daqui, não consegui ficar aqui. Tem muitas coisas assim engraçadas, essa coisa do ovo da... é só pela gravação. Obrigada. Essa coisa do ovo da Páscoa é uma coisa que foi muito engraçada, de que vem de brinde dentro de um ovo da Páscoa, realmente isso surgiu. Teve uma ideia também de que precisava, para nascer um bebê, precisava tomar muita cerveja, uma coisa assim, né? Tem uma... não foi, a gente não levou para o espetáculo, mas surgiu uma assim... não, papai põe uma sementinha. Então, quando eu crescer, eu vou ser uma planta? Né? Esse tipo de questionamento, assim, então são coisas assim, eles não trazem, né, uma história... Eles não trazem uma história, né, inteira, assim, são coisas que eles foram falando, assim, que a gente foi lembrando. Algumas coisas a gente aproveitou, outras não. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante. Essa própria história do feijão, né, que o Caso trouxe, a gente brinca com ela de que se todo mundo fosse uma semente, então todos os meninos iriam se chamar João, e então eles seriam João do pé de feijão. Essas coisas são coisas que realmente eles trouxeram, assim. Mas a brincadeira, a idealização das crianças, muito essa coisa. Meu pai era um príncipe e a minha mãe era uma princesa, né? Tem muito isso. E vai de encontro a justamente isso, né? Pelo lado fantasioso, a forma que eles imaginam as coisas. Então, é muito essa mistura de misturar as histórias de fato que já existem por parte deles, né? De conhecer o Rapunzel, Cinderela e tudo, e misturar com a realidade, e assim vai. A gente ficou encantada. Nós ficamos tudo assim. Ela olhava e ria assim. Esse é o efeito, né, dos bebês. Sim, quando eles entraram no CEAP, todo mundo que estava na sala, na recepção, pensou, Mas isso é bacana, porque isso remete a gente, né? Assim, então vocês veem que eu acho que o ser humano é muito sábio, eu acho que eles são assim, maravilhosos pra gente aguentar, né? Porque é um tirão que não é pouco, então assim, a fase que eles vão ficando cada vez mais bonitinhos, eles vão ficando cada vez mais difíceis de correr atrás. Então eu acho que isso remete sempre, né? Sempre a nossa sexualidade, a nossa vida, a nossa origem. Esse ó, assim, é porque a gente tem uma sensação boa, mas nem pra todo mundo o bebê provoca esse ó. E a gente tem que respeitar, né? Hoje em dia as pessoas podem escolher mais livremente, uma época não se podia, né? Hoje em dia a pessoa pode escolher, né? Não tê-los. Mas quem gosta, né? E gosta de um palco, né? Veio pra cá, fica quietinho. Bom, pessoal, tá na nossa hora. Eu queria agradecer muito a presença do Cássio, da Ana, da Antônia, da Cláudia. Acho que foi um momento muito rico para todos nós, né? Uma despedida do Ciranda também desse ano, né? Convidamos a todos para participar o ano que vem, em abril, reinicia, né? Depois, provavelmente, lá por março, a gente começa a mandar a propaganda dos próximos do ano. E fica o convite, talvez, para um outro momento, a gente poder seguir conversando sobre esse tema, assim, que foi tão belo. Isso, a gente fica, é isso que eu ia dizer, a gente fica à disposição, porque a gente tem justamente essa preocupação que seja o ponto de partida para várias discussões. O PUM tem por essa questão até que ponto nós somos tão diferentes e tão iguais, né? Da questão desse tabu, do PUM e tudo, dos cheiros e aromas, né? E a Princesa Engasgada tem uma outra proposta, que ela é, ela é uma versão para o público infantil, então, que uma mulher escreveu O Médico à Força, e tem essa questão do gênero, porque no espetáculo a gente é um espetáculo voltado para crianças de todas as idades, mas a gente faz a inversão de papéis. Eu faço os papéis femininos e ela faz os masculinos, né? Então também é um outro ponto de partida. E eu só gostaria, antes de terminar, de deixar disponível nossos contatos, enfim, mas que vocês possam, de repente, com certeza, quando a gente voltar em cartaz, a gente vai avisar o pessoal aqui do CEAP, mas também para quem anda pelas redes sociais, pode procurar pela MAC Produções no Face, tem a fanpage, a gente sempre está atualizando a agenda, quando está apresentando, quando está pela região e tudo.
quando forem nos assistir, se identifiquem pra gente poder conversar. Para ver se a propaganda não é enganosa. Tá, gente, muito obrigada. Ótimo.